Esse é o primeiro episódio de 4 entrevistas sobre educação no Brasil. Olá a todos que estão em Visão dos Fatos, através dessa entrevista da EPRAJá TV e também pelo canal JHJ Comunicação Social Rede Brasil, e também está disponível para vocês aí as nossas plataformas digitais, através do YouTube, do Facebook, do Instagram e os nossos aplicativos. E hoje nós temos aí uma pessoa que vai ser entrevistada, que é formada em magistério, graduação em pedagogia, letras e pós-graduação em psicopedagogia. Também coordenadora pedagógica, orientadora educacional e também se aposentou como diretora. Estamos falando aqui de Mirela Cia. Bom dia, Mirela Cia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui de novo falando com você, estar nesse novo espaço, muito bem organizado e dirigido. Sempre muito bom estar aqui com você. Falando de educação, então melhor ainda. Falando de educação, isso é muito bom, e você está aqui hoje. E já vou começar com uma primeira pergunta, né? Trazendo para você aí a pergunta que todos estão querendo saber, né? Principalmente de uma educadora. Quais as diferenças da escola de uns 10 a 15 anos atrás para a escola de hoje? É um assunto muito amplo esse. Se a gente falar em estrutura física, eu não vejo nenhuma diferença. As escolas que existiam, acho que desde um pouco antes dos 15 anos, desde que eu estudava, a estrutura física ela continua a mesma. A gente vê uma mudança em equipamentos que estão sendo atualizados, né, trazendo a internet para dentro da sala de aula. Mas a grande diferença está no comportamento, naquela convivência social entre os alunos, professores, os funcionários dentro das unidades escolares. Sim. Isso é uma mudança muito grande. Eu acho que a violência está muito grande, a insegurança dos profissionais que atendem essas crianças ali é muito grande. O comportamento, a falta de compromisso da grande maioria dos alunos também é muito grande. Isso eu vejo como a maior diferença que tem se a gente pontuar ali as escolas de 10, 15 anos atrás para as de hoje. O relacionamento com, vamos supor, de 15 anos atrás, e como que você vê o comportamento de hoje? Esse comportamento que nós estamos assistindo, né, diariamente através das telas, né, das telas televisivas, como que você vê? E as escolas também, né? Os pais bastante assustados, os professores também tensos, né, por causa desses alunos. Como que você vê isso daí, esse comportamento? Hoffman, eu vejo assim, há um tempo atrás a gente sabia que tinha que ir para a escola estudar. Tinha que ir para a escola estudar. Né? O professor ia para a escola para ministrar suas aulas, Sim. Trabalhar ali com seus alunos. Os funcionários também sabiam cada um o que é que tinha que fazer. Sim. Isso foi se perdendo. Essa questão social dentro da unidade escolar, que sempre aconteceu. Todo mundo, sempre quando ganha um tênis novo, quer ir para a escola, porque é ali que estão os meus amigos. Mas esse mundo atual, e essa é uma onda, eu acho que natural da sociedade, dela ir mudando, trouxe uma competitividade. A exposição à internet, que você está ali com um dedo, trouxe uma exposição exacerbada, desde os pequenos, que acaba atrapalhando a real função pedagógica, que é a escola. Né? O social ele passa a ser abalado, porque a gente está vendo tanta briga, a gente está vendo tanta discussão que é fora do que é o papel pedagógico da escola, acontecendo dentro daquele ambiente e atrapalha toda essa rotina, né? E outra coisa também, você também foi você foi coordenadora pedagógica, né? E também foi assistente de direção. Sim. E diretora. Isso. Como que você agia nessas épocas, vamos supor, com tais alunos, num comportamento deste? Certo. Eu passei no concurso público aqui de Sumaré em 1991. Fui professora por alguns anos da educação infantil
e da 4ª série do ensino fundamental. E logo após eu já assumi um cargo de coordenadora pedagógica, que a coordenadora ela trabalha com o conteúdo a ser trabalhado dentro da sala de aula entre professor e aluno. Sim. Fiquei nessa função por 1 ano e meio, 2 anos. Logo depois disso, eu passei a ser orientadora educacional. É um cargo que eu acho que na região é quase que exclusivo do município de Sumaré. O orientador educacional, ele cuida do aluno e da família. Sim. Então, problemas que aconteçam dentro da unidade escolar, é o orientador que vai cuidar com a família. Por que essa criança falta demais? Por que essa criança é agressiva demais? O orientador, ele faz essa ponte. Nessa função, eu fiquei por 11 anos. Vou falar para você que eu quase pedi a conta. Chegou uma hora que a sala do orientador educacional só cai abacaxi. Sim. Você não tem um aluno que chega lá e falando assim, dona, tirei 10. Não, é assim, ó, esse aluno, aquele aluno tiraram nota baixa, chama a família. Esse aluno, aquele aluno estão com problema de falta, chama a família. Esse aluno, aquele aluno brigaram, chama a família. Então você tá o tempo todo num ambiente muito nervoso para tratar com a família, porque você tá chamando a família para falar mal da criança, do adolescente, do adulto que ela me deu. E pai não aceita isso, né? Até um tempo atrás a gente aceitava e ai, se a minha mãe fosse chamada na escola. Ai, que ela falava, que eu não seja, porque senão... Hoje em dia, você chama, capaz de apanhar do pai por estar querendo corrigir a criança, né? Sim, sim. E na função de orientador educacional, a gente via muito isso. Essas questões de bullying, as questões da agressividade, quando a criança ela é agredida em casa, ela consegue refletir isso na escola, porque na escola ela está entre pares da mesma força. Então, ela apanha em casa, ela bate na escola. E a gente tem que ter esse olhar para entender. Sim. Porque, na minha opinião, pode ter muita gente contrário, o aluno, ele é a vítima. O aluno, ele é a vítima. A escola existe para esse aluno. A escola existe para o aluno. Sim. O professor pode sair, a gente troca, mas se não tiver aluno, não existe escola. E ele, não tendo uma boa formação dentro da casa dele, do que é o convívio social ali, onde ele convive com 4, 5, 10 pessoas, vamos colocar numa grande família, como que ele vai conviver num ambiente de 600, na Escola Anchieta, por exemplo, que chega a quase 2.500 pessoas? Sei. Então, ele reflete na escola o que ele recebeu até aquele momento, né? E aí, a gente tem muita coisa boa, mas o problema, ele chama mais atenção. Então, a gente vê essas agressividades. Várias vezes você chama os pais, até você conseguir entender a dinâmica daquela família para orientar, isso vai quase 1 ano. Você demora, você tem um aluno ali sendo agredido e agredindo por muito tempo. E o pedagógico vai ficando defasado. Porque para ele, a agressão que ele sofre, a agressão que ele cria, está sendo mais importante do que o ir para a escola, se aperfeiçoar, crescer, aprender, se comunicar. Ele quer ali mostrar, muitas vezes, o aluno agressivo, olha, são 25 anos de magistério, 12 na orientação, depois um período na Secretaria da Educação. Aquele aluno que agride, ele é o que mais está pedindo um abraço, o que mais está pedindo um socorro. O que agride é o que mais está pedindo um abraço, porque pedindo um socorro. A hora que você vai fundo, existe a peraltice, vamos falar assim, da adolescência, onde o aluno quer enforcar a aula, onde o aluno, quando ele está no grupo, fortalece e faz as artes deles. Sim. Mas aquele aluno que tem um fundo agressivo, ele é uma vítima de agressão. Dentro de casa ou no entorno dali de onde ele vive. E a escola, ela tem que estar atenta a isso. Preparada para isso. No entanto, a gente vem na contramão falando do preparo dos funcionários e dos professores, que também sofrem a agressão, às vezes, da própria comunidade. Sim. E tem medo de enfrentar, e tem medo de informar um conselho tutelar, tem medo de tomar uma decisão, às vezes até de afastar aquele aluno por alguns dias da escola. Sei. Porque você sabe que você vai afastar, você vai dar uma suspensão para ele, talvez? E o que vai acontecer com esse moleque? Ou com essa menina em casa? Sei. Então, isso tudo gera o que nós estamos vendo aí. E não é uma questão de Sumaré,
não é uma questão de Brasil, São Paulo. Sim, sim. Tá mundial isso. Tá mundial. Né? Eu falo, Hoffman, que as pessoas, elas perderam o papel que cada uma tem que exercer na sua sociedade, no seu grupo de pessoas. Olá, tudo bem? Sou José Hoffman, apresentador e criador do programa Visão dos Fatos, e quero falar um pouco sobre esse estúdio, onde é realizado o nosso programa. A EPRAJA TV, criada pelo grupo EPJ, tem um estúdio aqui na cidade de Sumaré, tanto para produções e gravações de vídeos, quanto para fotografias. E aqui você encontra um espaço totalmente adaptável para suprir todas as suas necessidades. Faça como eu e venha produzir seus conteúdos com a qualidade e eficiência aqui na EPRAJA TV. O problema está dentro da casa ou pode ter outros fatores também? Outros fatores também. Tem outros fatores também. A casa, ela é ali o principal grupo social, o primeiro grupo social, quando a criança nasce, é onde ele vive. Sim, certo? sim. Mas tem um entorno também que acontece, né? Muita gente fala assim, tem que acabar com o bullying. Você não acaba com o bullying. Você teve seu período escolar, eu tive o meu. Se a gente pegar uma criança hoje em dia... Eu com 13 anos, eu pus aparelho nos dentes, comecei a usar óculos. É aquela idade que você tá com a mão comprida, o nariz cresce, tudo... Eu queria morrer, mas você tem que se fortalecer. E era uma coisa que a minha mãe falava muito, é o que tem pra hoje. Tem que ir pra escola, né? Então, a minha mãe sendo professora, esse fortalecimento da pessoa que nós éramos, eu e minhas irmãs... Mas você pode ser preparado também para esse fortalecimento? Esse fortalecimento vem de casa ou é amparado pelos pais para que você possa enfrentar esse bullying que nós todos tivemos também dentro da escola? Ele deve ser preparado. Deve ser preparado. Mas aí eu te falo assim, nós temos casos, muitos casos, a gravidez. Eu, enquanto secretária da Educação, eu tive uma procura de uma moça grávida já querendo fazer a inscrição para o filho dela ter uma vaga na creche. Sim. Eu não vou entrar nos méritos do social, das necessidades. Mas por que você quer ter um filho? Dá trabalho, né? E é fácil jogar para o outro cuidar, para o outro alimentar, para o outro. E o outro não tem o seu amor de família, o seu amor de pai, o seu amor de mãe. Dá trabalho deixar a roupa limpa. Mirela, eu vejo hoje a escola, para alguns pais, depósito de crianças, né? Porque o pai, eles ficam maravilhados quando tem aula, né? Que começa de manhã e vai até a tarde, porque ele coloca a criança lá, a criança vai se alimentar, certo? Na parte da manhã, vai almoçar, vai tomar o café da tarde, só vai pegar o filho depois, que fala hoje da parte integral, né? Integral. Mas eles não pensam também nos professores, né? Nessa parte. Então tem pais que, eu já vi acontecer isso daí, que fala em conselho tutelar. Olha, chama o pai e fala pro pai, olha, eu vou ter que levar teu filho pro conselho tutelar. Tem pai que fala, pô, mas era isso que eu queria. Então dentro desse, você que foi diretora, tá? Que você foi assistente de direção, tá? Tu foi orientadora educacional, assistente de direção. E também, em 2017, foi secretária da educação, né? Tá? Então você tem uma experiência... Como fazer num caso desse, Mirela? Cada um dentro do seu ambiente social tem um papel. Tem um papel. Você como pai, você tem sua esposa como mãe. Qual é o combinado que vocês têm dentro da casa de vocês a partir do momento que vocês resolveram formar uma família? Vieram os filhos, né? Como que a gente vai cuidar desses filhos? Então, eu acho que isso, hoje em dia, tem se perdido muito. É tudo muito oba-oba, vamos ver o que vai dar. Tenho tantos filhos, e cada um, o mais velho cuida do mais novo, enfim. Quando vai para uma escola, a mesma coisa. Quais são as regras sociais
que devem acontecer ali dentro daquela unidade escolar. Isso geralmente, na sua grande maioria, não é discutido com todos os participantes. E isso é importante. Sei. Uma regra, ela existe. Nós vamos falar aí em lei de trânsito. Tá? Quantas pessoas param aonde não devem parar? Eu sei que a lei existe. Sim. E aquela lei, ela me dá uma multa. Vamos parar ali um pouquinho. Sim. Nós estamos em época de imposto de renda. Todo mundo sabe como deve declarar o imposto de renda. Sei. Quantas pessoas não fazem coisas porque fogem das regras, não sabem ao certo qual é a importância daquela regra. No convívio social, isso é muito complicado, porque eu criei minha filha para ser uma princesa. E eu não quero que ninguém fale alto com ela. E ela tem que ser a mais bonita da escola. Só que ela chega lá com mais 20 e tantas na sala de aula, outras meninas, que também foram criadas, talvez, como princesas dos pais. Sei. E que vai ter a competição. Cabe a mim, mãe, chegar e falar, senta aqui. A coisa não é desse jeito. Hoje alguém te xingou, você não vai xingar. Mas o que a gente escuta por aí? Xingou, se voltar para casa e não bater, apanha aqui também. Não é de hoje que a gente escuta isso. Sim. E você vai criando esse comportamento de agressividade, de competição ainda mais. Eu não estou preocupado em ver no que o meu filho é bom e fazê-lo feliz. Eu estou preocupado que ela tem que ter a melhor nota e o professor não deu a nota, né? Porque não foi o meu filho que não produziu como deveria. Sei. A culpa é sempre do outro. Vai ter a festa junina, a festa das mães, a minha filha não está na frente, a culpa é da professora, mas eu nem sei se a minha filha quer ficar na frente numa hora de atividade ali, de apresentação, porque tem as crianças que têm vergonha. Sei. Será que eu conheço exatamente quem é meu filho? Quais as necessidades dele? O que está acontecendo com ele na escola? A reunião de pais, ela tem uma frequência, no geral, baixo, e muitas escolas nem fazem mais. Que os pais não comparecem. Não comparecem. O que eu quero é, no final do ano, ele passando. E aí nós temos leis, né, brasileiras que ainda fazem isso acontecer de uma maneira muito tranquila. O passar sem estudar, o passar sem produzir. Sim. E o prejuízo todo é de quem? É daquele aluno, seja ele com 4 anos de idade no Jardim 1, que a lei já obriga, né, aos 4 anos estar na escola, ou aquele aluno de uma universidade. O prejuízo é dele. Só que isso não é deixado, assim, não é exposto, não é claro para a sociedade. O que importa é que o meu filho está fazendo alguma coisa. Sei. Como isso está sendo feito é um grande problema. E no convívio social, nem sempre eu vou me dar bem. Tem hora que eu preciso parar, recuar e respeitar o outro. Sim. Mas aí volto a falar da internet. Você vendo exemplos negativos na internet de que uma cantora ela faz um sexo explícito em cima do palco para ela ganhar os seguidores e tudo mais. Sim. Aonde ela, sei lá, as coisas que a gente anda vendo por aí. E isso traz dinheiro. Isso é importante, isso me traz felicidade, porque é isso que é passado para todo mundo pela televisão, pela internet. Sim. Ter dinheiro, ter coisas traz felicidade. E não é isso. Não é por aí que a gente consegue. Sei. O ser não acontece. Eu falo muito metodologia de inglês. Eu não sei falar inglês. Para mim sempre foi muito assim, nossa, um bicho de 7 cabeças. Aí a gente vê, tem a cantora Anitta. Eu duvido que enquanto ela estudava, ela se dedicou tanto ao inglês. E não estou falando que ela está certa e que ela está errada. Sim, entendi. É um parâmetro, assim, é uma conversa que eu sempre tenho com meus filhos. Quando ela entendeu que cantar em outra língua lhe traria fama, lhe traria dinheiro, foi atômico o curso que ela fez. Né? E aprendeu a falar muito bem, tanto que ela está sendo aí votada, eleita como uma cantora, né, explosão. Sei. Mas é exemplo. Exemplo de dedicação. Por quê? Dedicação. Ela entendeu o quanto é bom, aí ela se esforçou. Por que a gente não consegue trazer isso lá na escola? Porque a motivação ela é individual. Eu posso, como professor, me fantasiar de palhaço. Se para aquele aluno estar sentado naquela sala de aula,
não for importante, o professor não vai conseguir ter bons resultados. Sim. Então, essa motivação, será que ela vem de casa falando que é importante estar no ambiente escolar? Ou, como você acabou de falar, vai para a escola que eu tenho que fazer outra coisa? Sim. E ali é um lugar que eu acho que meu filho está seguro por umas horas. Né? Então, é uma discussão tão abrangente, tão grande isso, né? Mas eu vejo que as relações sociais dentro de casa, elas se perdem, e essas crianças, elas vão sem esse compromisso, sem essas obrigações, sem saber do seu real direito, para um ambiente escolar que é muito maior. Lá eu não tenho pai, mãe, meus irmãos. Lá eu tenho metade do meu bairro estudando ali comigo. Sei. Né? Mirela, outra coisa também. Mães, né? Mãe que tem vários filhos, né? E tem com o primeiro marido, depois do primeiro marido ela arruma um outro marido, né? Vamos falar em marido. Vai fazendo filho. Aí convive 5 crianças dentro de casa com pais diferentes. E essa mãe, certo, desiludida da vida, começa a colocar essas crianças na escola e praticamente abandona, vamos se dizer. Vai lá para falar, aí começa aquela coisa do filho, olha, eu vou falar para o meu pai, não, eu vou falar para o meu. Tá? Como que você vê isso nesse comportamento social, esse papel de cada indivíduo, né, desse daqui na escola? São os novos tipos de família que existem e isso é inevitável, né? Nós temos hoje, assim, famílias montadas de várias maneiras. De várias maneiras. E eu já vi exemplos maravilhosos, eu já vi famílias com vários filhos de vários pais e que todos se conversam, já vi exemplos maravilhosos. Sim. Mas aí eu vejo assim, qual é o meu papel? Eu sou a mãe? Então, eu sou a mãe. E eu tenho que cumprir esse papel de mãe. Sei. E falar um não para o filho é muito difícil. Né? Ainda mais hoje em dia que a gente tem a internet e eles veem outras crianças e tem exemplos negativos, e os exemplos negativos eles bombam. Né? Você pega um vídeo de boas ações na escola, tem ali algumas curtidas, algumas visualizações. Falou que aconteceu uma tragédia, aquele negócio explode. Explode. Eu colocar o meu filho no lugar dele dá trabalho, mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que mostrar para o meu filho qual é o papel dele. E aí a gente entra numa outra discussão ainda mais ampla. A questão do certo e do errado. Eu ia perguntar isso daí para você. O que é o certo e o errado? E o que é o certo e o errado? Aí que tá. O que é o certo e o errado? Né? São convenções sociais que alguém um dia, um grupo, elaborou. Isso é correto, isso não é correto. E por um tempo, por algumas pessoas é aceita e numa boa. Tá tudo bem. Só que a gente sempre tem aquelas outras pessoas que vêm na contramão. E é uma regra, ótimo, não vou fazer. E aí entra o papel da escola novamente, com todos os seus indivíduos ali, né? De estar tentando entender essa criança, esse aluno, esse jovem, tentando fazê-lo entender o motivo das regras que existem dentro da escola. Porque dentro da escola tem regras, e dentro também da família tem regras. Também tem, né? Né? E como conciliar essas regras na cabeça da criança? A gente já viu inúmeras vezes, o bater não resolve. Sim. Né? O brigar não resolve, é o que mais acontece, mas não resolve, porque se resolvesse, você brigaria uma vez e acabou. Sim. É aquele serviço árduo de conversar, tirar algumas coisas. Se você não sabe se comportar, você não participa das atividades da família, né? Se você não consegue trabalhar numa sala de 30 alunos, infelizmente você não vai poder ficar aqui durante a minha aula. Olá, vou falar um pouco para você sobre a VIP Decor Interiores de Americana, que atende a Americana e toda a região metropolitana de Campinas. Uma loja completa com móveis de alta qualidade e estilo. Lá você encontra estofados, mesas e cadeiras, planejadas e uma infinidade de artigos de decoração. A VIP Decor Interiores está na Avenida Doutor Antônio Lobo, número 23, no centro de Americana, perto
pertinho do mercado municipal. VIP Decor Interiores, você merece o melhor. Ô Mirella, uma das coisas que também eu aprendi foi num grupo de escoteiro, né? Que o grupo de escoteiro ensinava muito bem também a criança, né? E depois você vai voltar dentro do tema da escola, que se ele não arrumasse a cama quando ele levantava, isso é contado como pontos, né? Então tinha todas essas regras. Olha, você não participa dessa brincadeira porque você não fez isso. Você ajudou o papai, ajudou a mamãe? Também, não ajudei, então você está aqui no grupo, tal, mas você não participa dessa brincadeira. A escola tem essa mesma metodologia para poder fazer essa atração para a criança, ou isso daí não compete à parte educacional? Tem e compete, porque educar também é isso, é ensinar esse convívio social. Só que, Hoffman, quando você fala em escoteiros, ele é um grupo muito particular, sim, particular, de pessoas que estão ali com essa finalidade. Se não está afim, você sai. Exatamente. Na escola a gente não pode fazer isso. É isso que eu queria ouvir. Você não pode falar, filhinho, isso que eu queria tchau. ouvir. A gente até tem casos de expulsão e tudo mais. Só que eu penso o seguinte, a gente tem um exemplo muito bonito numa escola de Sumaré, que começou o projeto a partir de que eu estava na secretaria, e nós fizemos um projeto de convivência social em todas as escolas municipais, chama Dedinho de Prosa. Dedinho de Prosa. É um momento, a cada 15 dias, onde pais são convidados, e aí a gente vê um número bem reduzido, a sentar junto com a direção da escola, para a gente falar da rotina escolar. O que vai ser aceito, o que não vai ser aceito dentro da escola onde seus filhos estudam. Né? E se isso é feito, eu me lembro na época que eu estava na 7ª série, eu participava do Centro Cívico, Grêmio Estudantil, eu participei vários. Então, são instituições dentro da escola de representatividade dos alunos. Pouco se vê. Por que tirou isso daí hoje, Mirella? Por que acabou? Centro Cívico, você tinha todas as participações, você lutava para fazer lá do Centro Cívico, você fazia das tripas corações para representar a escola. Sim, né? E valida as ações da escola. Sim. Hoje, eu vou citar, porque eu conheço, a Escola Antônio Palhoto, foi a escola que meus filhos estudaram, né? Eles têm um grêmio estudantil muito ativo. Então, de tempo em tempo, de acordo com o regimento, é feito novas eleições. Há pouco tempo teve as eleições aí do novo grupo. Eles fazem ações sociais, eles participam das decisões da escola. Você vê que é uma escola pequena, porque às vezes fala assim, a grande maioria, quando eu era secretária, queria que o filho fosse estudar no Anchieta. O Anchieta, ele é enorme. E eu falava, o trabalho na escola Antônio Palhoto funciona tão bem, porque é uma escola pequena, onde você, no intervalo, consegue ter ali a dimensão do que acontece com todos os grupos, né? Esse grêmio estudantil, ele trabalha em prol dos próprios alunos. Eles juntaram por um tempo lacres, não sei se hoje está assim, lacres de alumínio, para fazer a venda e doar cadeiras de roda, de banho para o hospital. Então, você envolve ele na comunidade local. Isso traz uma experiência para o aluno que pouco você vê situações ali de agressividade. Mas isso existe. Isso é uma criação, vamos supor, da assistente de direção ou da orientadora pedagógica? Da equipe. A equipe gestora. Vocês formam a equipe gestoras e colocam essas praticidades para que eles comecem a exercer. Sim, a equipe gestora entende que essa participação do aluno nas decisões da rotina escolar traz validade daquilo. Traz validade. Então, quando você para numa assembleia, e existe assembleia também em escola de educação infantil. A escola do Jardim Lúcia, lá no Matão, eles fazem assembleia com a educação infantil. Então, pelo que eu conversei outro dia com a Mônica, que é a coordenadora, né, muito minha amiga, ela estava falando, Mirella, veio uma reclamação porque tinha uma das balanças enrolada, e há muito tempo. E eles falaram, por que não arrumar? Então, as crianças também trazem. Isso já desde pequeno, são crianças de 4, 5, 6 anos. Olhando o seu ambiente escolar, vendo o que pode melhorar, participando dessa discussão. E quando eu participo, eu gosto. Quando eu conheço, eu gosto. Se eu gosto, eu cuido. Sim, né? sim.
E aí parece que uma certa idade que se perde isso. Por que não continuar com os alunos do Fundamental, com os alunos do Fundamental 2, que era a nossa antiga 8ª série, hoje é o 9º ano, o ensino médio, a Escola Leandro Francischini, aqui de Sumaré, tem um grêmio muito participativo. Ah, é? É. Eles fazem ali ações também dentro da unidade escolar e representatividade da vontade desses alunos. Os representantes de classe, onde 1, 2 alunos falam em nome da classe toda, isso valida o trabalho. Agora, quando você tem uma escola totalmente desestruturada, onde o professor tem medo de estar lá dentro dando aula, mas esse professor, ele é uma pessoa, que ele tem as contas dele para pagar, que ele estudou para isso. Muitas vezes desmotivado, amedrontado, não tendo saída, tendo que estar dentro daquela sala de aula. Aí eu vou para o poder acima daquela escola. Sei. Secretaria Municipal, Secretaria Estadual. Cadê o cuidado com esse profissional? Você tem que ter um cuidado com esse profissional. Você tem que validar as ações desse profissional e, da mesma maneira, você tem que chamar na hora que ele faz coisa errada. O profissional da educação. Certo? Eu não posso mandar embora um concursado, mas existe um processo administrativo de correção. Sim. Se você entra numa sala de aula onde tem um professor ali, no horário que ele está sendo pago, seja uma escola particular ou pública, e pública pior ainda, porque o dinheiro é público, né? Sim. Sem fazer a função dele, cadê o papel do coordenador, do diretor, do supervisor, que não está vendo o que acontece em sala de aula? Então, aí que eu falo a importância de cada um dentro desta sociedade chamada escola. Sei. É ruim eu ter que chamar você e falar, pô, atrasou de novo. É ruim, mas é o meu papel. Eu escolhi estar na direção da escola. Sim. Né? Você escolheu ser professor. Você sabe que a sua turma está na sala de aula a partir das 7h20 da manhã. Você chegar às 7h30, você chegar às 7h40, fere um contrato que você tem com o seu empregador. Exatamente. E eu, diretora, eu, coordenadora, eu, supervisora, seja da escola que for, pública ou não, eu sou a fiscal para que esse trabalho funcione. E aí eu falo, o cansaço, ele leva as pessoas a relaxarem. Então, é uma roda que vai ficar virando. Sabe ratinho correndo naquela rodinha? Sim. Você reclama, mas você não toma ações, não toma atitudes e aquilo vai piorando. Então, é um sistema que está bem doente. E o governo está sendo participativo, trazendo esses novas, pegando os professores, reciclando, vamos se dizer assim, né? A palavra reciclar tem uma palavra meia trazendo esses professores, dando um ensinamento, dando treinamento para esses professores. Está tendo isso daí hoje? Eu não vou responder para você. Por quê? Eu não estou acompanhando atualmente nem a rede municipal, nem a estadual. Eu não sei atualmente como que está isso daí. Eu estou falando a nível Brasil. Não tem esse cuidado. A nível Brasil, estou querendo dizer. Eu vou falar para você, quando eu entrei na Secretaria da Educação e sabendo de todo esse problema, a gente trouxe para Sumaré um projeto de convivência social na escola. Junto com isso, o Ministério Público aqui de Sumaré obrigou, né? A conversa com o Dr. Denis foi bem assim, não tô perdendo, que a gente trouxesse aquela filosofia do padre Haroldo Hans, que é o amor exigente. Sim, Haroldo Hans. Eu te amo tanto que eu vou exigir que você faça tal coisa. Eu vou negar, eu não vou permitir que você faça outras coisas. Enfim, nós trouxemos isso para a rede municipal, todos os professores, todos os funcionários, como uma forma de dar voz a esse profissional, cuidar desse profissional. Agora, como isso está sendo realizado hoje, eu não sei dizer, né? E eu tenho uma conversa muito franca. Eu sou muito direta. Então, assim, aconteceram vezes de profissionais chegarem na minha sala, quero falar com a senhora, secretária, entra aqui. Eu ganho pouco, eu pego 4 ônibus, eu não sou benquista na escola. E eu cheguei para a pessoa e falei, tá fazendo o quê aqui? Porque você se acorda já nervosa para vir trabalhar, ganha pouco, entra em ônibus lotado. E falei, vai fazer outra coisa. Fui parar no sindicato, mas tem uma justificativa, porque eu acho que também tem isso, eu tenho que ser honesta comigo.
Sim, Quando eu faço o que eu gosto... Porque você vai descontente na escola. O que eu escolhi fazer e que aquela minha escolha está sendo prazerosa, as coisas vão bem. Agora, não adianta eu reclamar do meu salário, eu reclamar que as crianças suam e ficam fedidinhas depois das 4 horas da tarde, eu reclamar que... E reclamar. Não resolve. Atitude. Sim. Né? Então, assim, para mim, é muito ampla essa discussão, mas eu penso assim, boa parte do problema está na família, boa parte do problema dos profissionais está na reclamação e na falta de coragem de mudar, e não estou falando mudar só sair do trabalho, muda, faz outra coisa, do jeito que tá, não tá dando certo, faça diferente a partir de amanhã. E a gente tem exemplo de professores que fazem um trabalho maravilhoso. Sim. Escolas que estavam assim, paradas, o professor chega e dá aquele gás e muda a rotina. Vou te apresentar para qualquer hora você trazer a pessoa aqui para dar esse exemplo. Opa, legal. Porque as más notícias, elas correm. Você vê em rede de televisão. Sim. Quem tem um programa falando das boas ações dentro da rotina escolar, boas ações dentro de uma família, você não vê isso. E quando vê, é 6 horas da manhã. Mas é isso que nós queremos criar também, para trazer, para mostrar as boas ações também que tem dentro das escolas, né? E que às vezes o público não acompanha, porque é o que você falou. Colocam-se essas coisas num horário que o pessoal tá dormindo, ou o pessoal acabou de levantar, está preparando as coisas para sair, não tem tempo de ver. Mas no meio do dia tem coisas ruins, né? Sim. Que os caras apresentam as notícias ruins. É isso que nós temos que mudar. É isso aí que nós temos que fazer. E outra coisa que eu queria perguntar para você. E essas leis que protegem as crianças? Elas foram fruto de muito estudo. E as leis, principalmente, vamos falar em LDB, que fala sobre a parte da educação, vamos falar do Estatuto da Criança. É errôneo pensar que elas só defendem, porque lá também dá os direitos e os deveres da família e das crianças. O Estatuto dá isso. É isso. Ela fala de todos os deveres da família. Acontece que muitos profissionais não querem encarar o seu papel de cobrar. Entendeu? Não cobram. Não cobram. Não chamam a família para ter uma conversa séria e aí volta aquela reclamação. O Estatuto defende criança. Não, se você lê o Estatuto, ele defende a criança e ele dá todos os deveres que a família tem com aquela criança, com aquele adolescente. E quando é que você põe isso em prática? É muito difícil. É muito difícil. Colocar isso daí em prática. Porque você tem aquela família que depois chega a ameaçar o professor, chega a ameaçar o diretor. A gente vê isso, né? Situações pela internet onde se organizam para atacar uma determinada escola ou outra. Sei. Então o professor fica acuado. Cadê as forças maiores, né? Então aí pensou-se, não, vamos então deixar uma arma na mão do professor. O professor não está na escola para isso. Para isso, exatamente. Para produzir um ambiente ali favorável ao desenvolvimento da criança. Então, é necessário ter um policial dentro da escola? Não deveria. Mas se for necessário, agora armar o professor, não. E o ProERD? Fala um pouco do ProERD também. O ProERD ele é um programa que tem... programa também, né? Na rede municipal, tem na rede estadual, específico falando de drogas. Sim. E ele é um programa específico temporário. Eu falo durante um período para algumas crianças que usar droga não é legal. Sim. Né? Isso é louvável. Eu sempre tive essa parceria aqui em Sumaré, enquanto secretária, enquanto diretora, com a Guarda Municipal. Mas e a continuidade disso? Sendo que ela está vendo, muitas vezes, dependendo de onde mora, que a pessoa lá, onde ela mora, tem um baita de um carro bom, tem comida boa, dá festa para todo mundo, e mexe com a droga. Como que fica isso? Aqui eu escuto que é ruim, mas eu tô vendo uma realidade diferente. É verdade. É verdade. Cadê a família? Então aí entra a família. E aí entra o certo e o errado. O que é certo e errado para mim não é certo e errado para você. Então, qual é o ambiente que eu vou deixar o meu filho andar dentro do que eu penso que é certo e errado? Aí a família traz como compromisso também os direitos e deveres. Sim. Ora,
vou chamar meu filho, certo? Vou conversar com ele, Não olha, quero. olha, tem coisas aqui que você está saindo um pouquinho fora do trilho e tem coisas aqui que nós precisamos acertar essa locomotiva. E não aceito. E se precisar, te tranco em casa. E se precisar, a gente, né? Agora, quando você for maior de idade, aí você toma suas escolhas, mas a família precisa assumir esse papel de conduzir a criança no caminho que ela achar correto. Você conhece a It's for Now? A It's for Now é uma empresa que foi criada para você que deseja importar produtos com qualidade e segurança, de forma rápida e sem burocracia. Você pode adquirir celulares, computadores, câmera, drone e muito mais. Encomende agora mesmo com a It's for Now sua nova opção de compra internacional. E a escola também tem aquele problema também dos pais com condições financeiras dentro de casa. Como que é trabalhado isso também para a criança? Aquela criança que falta alimentação, falta o caderno, falta o uniforme. Tá. Como que é tratado isso daí Hoje em pelas dia, condições financeiras? tudo é dado para o aluno, principalmente das escolas públicas. Sim. Né? Ele recebe o uniforme, recebe o caderno, esse material ele é renovado quando é necessário. Alimentação, Sim. Né, de qualidade, uma alimentação. Eu participei na época quando a gente formulou todo o cardápio das escolas, que é municipal. Por isso que eu estou te perguntando quando você fez esse tipo de trabalho junto com a sua equipe. E nós temos um trabalho social muito elaborado na cidade. Né? Então, as famílias que elas não têm condições, estão dentro ali do que os programas sociais, seja federal, estadual, municipal, eles estipulam, essas famílias são cadastradas nos programas sociais e participam. Então, existe o problema, Hoffman, não daquele que passa fome de arroz, feijão. Porque às vezes você dá uma cesta básica para aquela família, ela não tem onde cozinhar o feijão. É verdade. Né? Então, o poder público e as instituições, as igrejas ajudam muito. Sim. Mas criança gosta de doce, criança gosta de chocolate, criança gosta, não é? Verdade, verdade. Então, assim, existe essa diferença econômica, ela sempre vai existir, sempre existiu, e eu acho que é uma questão que e aquele escola, grupo... Você tem que trabalhar isso. As crianças, nem sempre, as menores principalmente, não veem isso. Eu achava interessante, Miguel. Falam, né? Eu achava interessante você, na época de secretária de Educação, que você via isso daí e você trazia também, né, os professores para estar ajudando também essas pessoas. Porque a cesta básica em si, certo, vem aquelas coisas, mas tem que ter a bala, tem que ter o doce, tem que ter o suquinho, tem que ter... E você, como secretária de Educação, você prezava por isso junto com a sua equipe, né? Que você tinha. Não foi uma ação minha. Eu falo assim, as escolas elas são muito carismáticas com isso. Então, assim, tá tendo agora, hoje, a festa da Páscoa. 100% das escolas fizeram os ovinhos para as crianças. Trabalha todo o significado, mas fornece esse lazer também para a criança. Por isso que é o social ali dentro da escola. Existe quem não é da religião, que fala da Páscoa, mas como conhecimento social de que esse evento acontece e do porquê do chocolate, faz a partilha, né, às vezes de um bolo e tudo mais, para entender. Isso é bem interessante ali no ambiente social da escola. E a gente tem daí as intolerâncias, né? Porque existem aquelas famílias, não quero que fale com meu filho sobre isso, mas naquele ambiente social coletivo, a escola tem a função de fazer isso. Não quero que fale, é um tema assim... muito polêmico, a sexualidade. Eu não quero que fale com o meu filho, mas dependendo da série que essa criança está, faz parte da compreensão. É diferente eu ensinar a fazer sexo. De eu falar que a criança tem um corpo que deve ser limpo, preservado, cuidado, como é que esse corpo vai estar se ele estiver sadio, como é que esse corpo vai estar se ele estiver doente, quem pode pôr a mão em mim, quem não pode pôr a mão em mim, se puser a mão em mim, o que é que eu faço? A orientação é a melhor coisa. Porque se eu não falar, eu vou deixar para quem falar errado passar como certo.
E aí a gente cai nessas diferenças. Eu não quero que fale, mas no ambiente social, que é a escola também, é trabalhado isso. Eu tenho que falar. E aí a gente tem profissionais e profissionais. E tem profissionais. Me fala um pouco também da agressividade dentro da casa e essa agressividade também que está acontecendo. Você deu um nuance já no começo, né? Mas e essa agressividade dentro da casa? Isso aí está assim, em âmbito mundial, né? E a gente vê aqui em escolas próximas, eu fiquei horrorizada hoje, a hora que eu vi a notícia, né, do rapaz que pulou dentro de uma creche e assassinou 4 bebês. Até brinquei, eu falei, engraçado que ele foi ter um surto psicótico dentro de uma creche, ele não foi dentro de uma oficina mecânica, onde tem os caras lá forte para pegar. Ou dentro, né, de um açougue, vai ter um surto psicótico lá dentro. Não, foi ter dentro de uma creche. Mas no ambiente escolar, eu vejo assim, a grande maioria dos casos é aonde a pessoa agredida acha espaço para explodir. Se na casa dela ela apanha demais, ela é o filho que não se sente o querido, ela tem ali as situações que o deixa constrangido. Se não existe um trabalho emocional. Nós temos adultos que não sabem diferenciar o que é estar triste, preocupado, o que é estar nervoso. Tudo se irrita, tudo ataca, tudo joga na parede. E não sabe dar nome aos seus sentimentos. Quando você consegue dar nome, identificar, você consegue trabalhar com isso. Sei. Né? A escola faz isso através de projetos específicos, né? Desse trabalho assim, emocional ali dentro, a inteligência emocional. E aí vem de novo a rodinha. Só que muitas vezes a gente tem um professor que não está emocionalmente bem. E aí como é que você vai trabalhar com uma classe de 30 e poucos? Então, de novo, âmbito maior, olhar suas escolas, olhar seus profissionais e esses profissionais terem um ambiente favorecedor para ver os seus alunos. Então, hoje a lei federal, ela fala que o professor, ele tem 1/3 da jornada dele de trabalho destinado à formação. Formação, exato. E aí é que tem que ver o que está sendo feito nessa formação. É uma formação é interessante isso daí, da pessoa, tem que ser uma formação pedagógica, né? As diferentes formas de ensinar, o que está mais atual sendo trabalhado, as tecnologias em sala de aula, trazer a curiosidade, fazer esse aluno virar um aluno pesquisador. Não é ir no parque só para ele brincar enquanto eu olho meu celular. No parque, dentro de uma areia, você acha minhoca, você acha plantas. Como é que eu estou trabalhando essa curiosidade dentro da criança? Estou falando em jovens, como é que eu trabalho as relações entre eles? Então, vamos falar sobre... No período que eu tive na secretaria, tem o grupo da Unicamp, o GPEM, é um grupo de estudos de educação moral de certo e errado. Sim. Nós temos na rede municipal 3 escolas de ensino fundamental 2, que é o Anchieta, o Palhoto e Nilza. Nós trouxemos esse grupo para trabalhar com os nossos professores e alunos. E aquele aluno que se mostrou favorável a conversar com os demais, ele teve uma pequena formação. Por quê? Eu tive na Escola Leandro alunos que se cortavam, era uma forma dele expor o que ele tinha dentro dele. Eu tive aluno que tentou tomar remédio, um ou outro. Sim. Mas você tem isso. E ali dentro ele conseguia, às vezes, falar para a amiga. Hoje eu me cortei, que foi o dia que nós pegamos uma menina cortada. Ela falou para a amiga. E esse projeto do Mãos que Acolhem, Mãos que Acolhem. A gente fez isso por 2 ou 3 anos, fomos reconhecidos por esse projeto. Aonde os adolescentes, eu falo que eu lembrava, sabe quando você ia dormir na casa do amigo? Deitava todo mundo no chão da sala e ali você contava, eu podia falar mal da minha mãe, a outra falava mal da mãe dela, eu xingava minhas irmãs, e no dia seguinte eu voltava para casa, a minha melhor casa, minha melhor mãe, minha melhor, porque eu desabafei, ali eu falei e eu escutei que a outra também tem problema com a mãe dela. Sim.
Esse Monksky Collins fez isso. Os adolescentes conversavam entre eles durante o horário de aula e sentiam que podiam ali falar um com o outro. E nós tivemos casos, sim, de crianças, adolescentes que falaram, né? Nossa, hoje eu tô querendo me matar. Tá, mas por que você quer se matar? Ah, porque minha mãe não deixou eu comprar tal coisa. Mas isso tem que matar? Tem que morrer? Não dá para fazer de outro jeito? Sim. E você levar essa discussão entre eles para que a coisa tome a proporção que deve ter. Né? Não é porque a minha mãe falou um não para mim que eu vou catar uma machadinha e marretar ela. A vida não é assim. Sim, sim. Né? Mas esses espaços de conversa, eles devem existir. E aí tem gente que fala assim, escola não é lugar para isso. A escola é o lugar para isso. É aonde o adolescente faz o social dele. É lá na escola. E se ele se sentir acolhido dentro da escola, a coisa funciona melhor. Flui melhor. Flui melhor. Na EPJ Arte e Developer, você conta com os melhores sistemas e produtos para otimizar o seu negócio. Desde cartazes, murais, listas de preços digitais e muito mais. São diversas possibilidades. Atrai mais seus clientes e venham para a EPJ Arte e Developer. Soluções inteligentes para seu negócio. Miguel, outra coisa, eu queria que você só falasse um pouquinho também daquela tua viagem que você fez, você foi, acho que para Bogotá? Para Colômbia. Para Colômbia. Me fala um pouquinho dessa viagem aí, que nós estamos chegando quase no término desse bate-papo gostoso, né? Que tem grandes informações aí para o nosso público, né, que está nos assistindo, mas eu gostaria que você falasse um pouco desse conhecimento que você levou e trouxe também para dentro das escolas. Esse projeto de convivência social, ele teve assim um conhecimento grande, né? E uma pessoa que participa desses eventos internacionais ficou sabendo, na época do Convivência Social aqui em Sumaré, o Instituto Claro veio nos fazer entrevistas, a gente teve uma reportagem do Dedinho de Prosa na página da revista Nova Escola, então isso foi assim de grande importância na mídia. E aí eu fui convidada para falar sobre esse projeto no fórum, lá no Seminário Internacional da Colômbia de Educação. Sim. Então, fui para lá, fiquei lá 3 dias, né, onde a gente teve oficinas, onde cada país ali representado contava suas experiências positivas na área educacional. Mas eu falo que eu aprendi muito mais, porque lá eu fui visitar 3 escolas diferentes em um dos dias, onde tem uma metodologia muito diferente da do Brasil. Sim. Lá eu ouvi muito a frase assim, de que eu não quero ser medíocre. Eu ouvia isso dos alunos. Eu não quero ser medíocre. Então eu fui conhecer uma escola particular, que foi o do criador desse método, depois uma escola pública numa cidade grande, próximo a Bogotá, e depois uma escola de área rural. Sim. O projeto ele é o mesmo. Então eu tenho o trabalho que vai ser desenvolvido com essa criança, né, os conteúdos com esse aluno durante o ano, o que ele deve cumprir como dever dele. Ele é o agente da educação dele. Sim. O professor ele está ali para facilitar. Só que se o professor faltar, o aluno sabe o que ele tem que fazer. Na escola particular... Super interessante. Foi. E eu falei, eu quero ver se isso é verdade. Na escola particular, tudo informatizado, gráficos. Então, assim, o que é que eu tenho que fazer nessa semana? Até onde eu já cheguei? Os livros todos digitais, né? Tudo muito bonito. Na escola, aí eu não estou me lembrando o nome da cidade agora, mas da cidade. Da cidade lá, que você foi, sim. Tudo planilhado, xerocado, muito bonito também. E aí não tem sala de aula. Tem as salas, mas são mesas coletivas, onde eu tenho uma criança pequena, junto com um adolescente, junto com um jovem, todo mundo trabalhando junto ali. Se essa criança tem uma dúvida, ela pode perguntar para você. Se você tem uma dúvida, vai chamar o professor. No canto da sala tem uma biblioteca.
Não tem esse negócio de cada um ter o seu livro, são livros coletivos. Livros coletivos. Computadores coletivos, aonde eu tenho que respeitar, porque o outro vai usar logo após, né, o meu uso. E na rural, coitadinha, muito simples, tudo escrito à mão, não tinha nada xerocado, nada, mas da mesma maneira. Mesas coletivas, todo mundo trabalhando junto, crianças sendo alfabetizadas, junto com crianças maiores. E nessa da área rural, eu encontrei um garoto, um mocinho já, e aí eu ouvi de novo isso. Eu tô aqui porque eu não quero ser medíocre. Foi uma coisa que me marcou muito. E aí eu fui entender por que é que ele era o maior de todos e estava ali junto com crianças sendo alfabetizadas. Uhum. Ele é filho único de 2 sitiantes, eles plantam batata lá, não tem muito disso, né? E esse rapaz, ele por muito tempo, ele abandonava a escola lá pro mês de agosto e setembro, quando era a colheita da batata. Então ele nunca concluía o ano letivo. Voltava ano que vem, fazer tudo de novo, parava de novo, né? Com essa nova metodologia, eles fizeram o quê? Olha, o que todo mundo vai cursar até dezembro, você tem que fazer até agosto. São casos, é olhar específico. Sim. Porque ele era filho único, os pais idosos, colher batata. Então ele falava, eu não vou abandonar meus pais. Eles cuidaram de mim e hoje eu tenho que cuidar deles. Sim. Só que ele estava radiante, porque ele passava muito mais tempo na escola. E aqui, ó, num pique acelerado, para ele conseguir o seu diploma, porque ele não queria ser medíocre. Então, essa virada da responsabilidade do estudo ser do aluno, o professor, ele é extremamente importante, ele está ali para trabalhar com isso. Mas ele não é o principal. Se o professor faltou, dispensa a aula, vai todo mundo para o pátio, não fazer nada. Não, porque aquele aluno, ele tem o que fazer. E eu já tem essa consciência do que fazer. Já estavam com essa consciência. Já estavam com essa consciência. Já isso é importante para a escola. E eu não tenho que ter um inspetor de aluno ali, porque não vão saber se comportar. É cobrado esse comportamento adequado dentro do ambiente escolar. Trouxe esse estudo para... Eu trouxe. E aí foram várias discussões. Então eu escutei que eu estava querendo arrancar o professor da escola, que eu estava querendo fazer uma bagunça na rede municipal de ensino. Enfim. E logo depois eu saí, né? Porque começou a pandemia, eu tive uma preocupação específica com a saúde dos meus filhos e eu saí. Então, assim, 2018, 2019 nós tivemos discussões, 2020 a gente começou a querer montar alguma coisa nesse sentido, e aí veio a pandemia que mudou o projeto de vida de todo mundo, né? Miguel, que pena, né, que nós chegamos aí ao termo desse gostoso bate-papo, né? Eu queria agradecer a tua vinda, né, aqui na EPRAJA TV, trazendo essas informações valiosas aí para os nossos seguidores, para o nosso público, e também dizer que o programa Visão dos Fatos, né, que é transmitido através desse canal, desta emissora, está aberto aí para você trazer aí mais informações para nós, né? E agora eu gostaria das suas considerações finais. A educação, para mim, é mágico. Eu acho que quem sabe aproveitar o ambiente escolar, quem sabe aproveitar os ensinamentos, a tecnologia para crescer, é o que transforma realmente a sociedade, né? Pena que a gente está tendo heróis do lado errado. Né? A gente não tem heróis hoje em dia de um lado bom, mostrando que o trabalho edifica, que o trabalho te traz sucesso, né? Isso para mim está sendo assim uma grande tristeza e o que está destruindo boa parte da nossa sociedade. Então, falar sobre educação, trazer bons exemplos, para mim vai ser sempre um prazer estar sentada aqui com você. Tá bom. Bom, eu quero também agradecer também aos nossos técnicos, aos internautas que nos dão suporte através das nossas redes sociais, e quero também agradecer a Deus, né, ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela condução desse gostoso bate-papo, né, que nós tivemos agora, e dizer que ficamos por aqui. Até breve e um forte abraço. Até.